Pega o violão, pega o violão. A presença de Deus é real aqui nesse lugar, amém? Amém. Quando eu cheguei aqui, a presença dele já estava nesse lugar. E já estavam aqui pessoas indignas cultuando ele. Mas nós vivemos em um tempo, uma geração de pessoas que, ao decorrer de repente do tempo, por assim dizer, da pós-modernidade, ou de repente até da geração, eu sou da geração da década de 90, de repente tem gente que é da geração de 2000, 2000 e pouco, para mim parece que ontem, recém foi 2000. Mas é uma geração que nós temos aqui em diversas cidades, entre pessoas que têm na década de 80, 90, 2000, 2000 e pouco. Mas ao decorrer da geração, todas elas passam por dores. Todas elas têm algum tipo de dor. Vamos pegar a geração mais nova, que é a geração, digamos, do metiolate, que não arde. Que não arde. A minha época ardia quando tinha. Ficava uma cor ainda, acho que meio amarronzada, nem sei, né? Porque lá até dava câncer dela, né? Na época, eu preferia às vezes ficar com ralado que passar metiolate, que ardia mais ainda. Então, a ciência trouxe o metiolate, o shampoo para criança que não arde os olhos. Não sei porque os adultos têm que arder, mas tudo bem. Podia criar dos adultos a versão que não arde os olhos, né? Apesar que agora também já nem uso mais shampoo também, para mim não faz diferença. Capaz de ser egoísta da minha parte. Mas é uma geração que ela tem tentado anestesiar qualquer tipo de dor. E é inevitável passar por dores. Nós, pais, quando vê nosso filho passando por algum tipo de dor, algum tipo de doença, algum tipo de machucado, a gente gostaria que aquela dor fosse em nós, ao invés do nosso filho ou da nossa filha. De repente, por tomar alguma injeção, alguma coisa que vai doer, nós, se pudesse ser no meu corpo e desse efeito no meu filho, seria melhor. Mas é inevitável que a dor venha. E lendo o Evangelho de Gênesis e Apocalipse, é inevitável que a dor não chegue no cristão também. Jesus vem, chega, tem ascensão. E muitos esperam que ele diga: agora já não vai ter mais dor, não terá mais aflições. Pelo contrário, ele fala: tem que ter bom ânimo, vocês vão passar por dores e aflições nesse mundo, mas ele venceu. Então, de repente, uma geração blindada, talvez até pela própria educação dos pais, de tentar construir uma redoma para que a pessoa não sofra, mas vai ser inevitável que ela vai sofrer, talvez na escola, na faculdade, futuramente, quando tiver a sua casa. Uma dor, uma angústia, uma perca. E o Evangelho nos deixa as ferramentas ao qual a gente consegue suportar isso. A gente, imagina, o Evangelho, ele consegue te dar a alegria no chorar. Consegue ser alegre chorando. Daqui a pouco você fala: Rafael, para porque o marketing está ficando pesado. O pessoal não vai querer esse Evangelho. Porque as pessoas acham que
em si conhecer Cristo, conhecer o Evangelho e praticar as boas obras, vai me blindar das coisas, de dores, aflições, do deserto, da tempestade, do inverno, do vale. Então o problema não é querer crescer tanto espiritualmente como uma pessoa na sociedade. O problema é querer crescer sem construir algo em Cristo Jesus, sem ter uma profundidade no Evangelho, sem entender realmente aquilo que Cristo passou na cruz. É como querer um fruto sem ter plantado uma árvore. É querer ser usado por Deus, sem que Deus tenha formado um caráter novo em ti. E às vezes, para formar um caráter novo em ti, Ele precisa moer esse teu coração de pedra, duro, para te dar um coração de carne, sensível à vontade dEle e à obediência a Ele. Eu vou passar por algumas histórias, eu não vou ler as passagens, eu vou só citar elas aqui brevemente, algumas histórias, para nós ter um pouquinho pano de fundo, para nós realmente de fato entrar no texto de hoje. Mas lembrando que em Daniel, no capítulo 13, do 16 ao 18, lá, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante do rei mais poderoso da terra naquele momento, o rei Nabucodonosor, porque eles não se curvaram, não adoraram, não se prostraram à estátua do rei. Então eles têm uma condenação de ser lançados na fornalha, e eles aquecem a fornalha muito mais ainda. Esses jovens, mesmo com esse decreto, eles não se curvam ao rei daquela era ali, daquela geração. E ele fala ali: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha ardente, mas mesmo que não nos livre, não nos prostraremos. Eles não vão cultuar essa estátua, eles não vão adorar a estátua de Nabucodonosor. Repara que é isso que eles estão dizendo nesse capítulo. Eles não dizem: Deus vai nos salvar com certeza, é o decreto que Deus vai nos livrar. Não, eles não estão dizendo isso. Eles não estão dizendo a ausência da fornalha. Eles estão exercendo a fé, que é crer independente do resultado da fornalha. E eles permaneceram com fé no Deus que eles creem, independente do resultado. E aqui começa a transformar essa geração, além de Daniel, como testemunhos para aquele povo da galera. Tanto que eles saem da fornalha com o próprio rei exaltando o Deus deles. Sadraque, Mesaque e Abednego, filhos do Deus Altíssimo. Muitos lembram dessa história. Eu já preguei aqui agora há pouco tempo. Só que a gente, passando o decorrer do tempo, crendo no Evangelho, cultuando ao Senhor, a gente vê que o ímpio consegue um emprego bom. E o crente também. Só que o testemunho não está no emprego que o ímpio consegue, que o crente pode conseguir também. Está em como o crente se comporta dentro daquele emprego. Essa é a diferença.
O ímpio, ele fecha um contrato, de repente, o empresário, o ímpio, ele fecha um contrato da empresa dele. E o crente empresário também fecha o contrato. A diferença vai ser que o crente como vai cumprir aquele contrato. Porque nós cristãos temos que ser testemunho em tudo que nós fizemos. Sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional, como está dizendo Paulo. Então é em tudo que nós estamos fazendo. Provavelmente a gente ouviu muitos testemunhos. Ou ainda tem nas redes sociais, antigamente nas rádios, nem sei se tem rádio gospel hoje, mas quando tinha nas rádios, televisões, no R.R. Soares. O irmão vem dar testemunho, aí o cara, eu tinha um carro, agora tenho 10 carros. Eu tinha uma empresa, agora eu sou não sei o quê. Agora eu sou universal, não sei o quê. Eu sou o rei, agora eu não tinha um relógio, agora tenho um Rolex. O testemunho do cristão era baseado em conseguir algo terreno. Coisa que o ímpio consegue também. Era baseado apenas em conquista. Muito obrigado. Só que o verdadeiro testemunho não vem desse tipo de resultado negativo. Quando eu me deparo aos textos de Gênesis e Apocalipse, principalmente quando eu começo no Novo Testamento e começo a ler as cartas de Paulo, o testemunho de Paulo é muito mais ao contrário de quem ganha Rolex. Paulo é o apologeta, é o cara que destrói a teologia da prosperidade. O cara que vai de contra isso. Verdadeiro testemunho do cristão é uma postura inabalável diante de qualquer circunstância, seja na alegria ou seja na dor. Testemunho inabalável, a fé exímio em Cristo Jesus. E Deus me lembrou dessa madrugada, lembrado de uma frase de um dos esposos. Diante de qualquer circunstância, Deus pode fazer tudo, inclusive não fazer nada. E o nada de Deus é melhor do que tudo o que o homem pode nos dar. Deus pode tudo, inclusive não fazer nada para nós. E o nada dele, o nada de Deus, é o melhor do que o tudo que qualquer homem poderia nos dar. Diante dessas histórias, desses lembretes que eu trouxe aqui, essa pequena introdução, esse pano de fundo que eu queria que vocês lembrassem dessas histórias, eu fui levado a meditar numa carta e provavelmente eu não vou conseguir ler toda ela, vou ficar em máximo alguns versículos. Deixo já aberto em Filipenses. Paulo está preso, e não numa prisão comum, não é nem a sua segunda prisão, era quando ele estava perto de morrer.
É uma das últimas cartas, digamos, que ele começa a escrever. E Paulo, ele é transformado de tempos em tempos com o Senhor. Paulo, desde Atos, ele começa a ter uma transformação no próprio caráter dele. Ele começa a ser moldado pelo Senhor. Esse homem começa a ter uma transformação na vida dele profunda, tremenda. A gente vai servir de exemplo para nós hoje aqui, para nós estarmos usando essas aplicações para a nossa vida, para a nossa casa. Ele recebe a visita de Timóteo na prisão, na masmorra onde ele estava, antes dele escrever essa carta a Filipenses. Ele pergunta para Timóteo como que está Filipenses, como que está as igrejas. Ele começa a perguntar. Timóteo vai falando para ele as lamentações de Filipenses. E essa carta de Paulo em Filipenses era uma carta diferente de Romanos, Coríntios, Colossenses, Gálatas. Tu vê um homem transformado no interior dele. E tu vê como isso transforma ele até em fazer certas aplicações e falar com certo tipo de público. Paulo em Romanos, um resumo breve. Paulo em Romanos, quando ele começa a escrever, tu vê um homem que fala para as pessoas de uma forma mais acadêmica, uma forma mais estudiosa em Romanos, citando filosofias, ele tenta ali e fala e levanta uma tese da justificação pela fé, de nós sermos justificados pela fé em meio a Cristo Jesus. Essa carta em Romanos ali é como se ele estivesse tentando desarmar uma bomba, que se ele cortar o fio errado, ele explode, porque se ele for com o fio errado, ele implantaria uma heresia no meio do Evangelho. Então ele começa a usar termos e começa a falar, começa a dar aplicações e começa a dar tópicos. Se tu lê, e quem leu Romanos é assim, ele começa a falar: portanto, irmãos, de tal maneira, tópico 1, aplicai assim, não aplicai de tal exemplo, do tópico 2, 3, 4, 5, aplique dessa forma na sua vida. Ele começa a falar assim em Romanos. E quem já fez faculdade, essa carta a Romanos é como se Paulo estivesse fazendo um TCC, ou uma tese, um doutorado, sobre a justificação da fé em Cristo Jesus. Agora, quando Paulo está falando a Coríntios, e nós temos aqui acesso a 2 cartas de 4, são 4 cartas enviadas a Coríntios. Nós temos acesso à segunda e a 4ª carta. A primeira e a terceira se perderam. Ele está falando para uma igreja em Coríntios cheia de dons. Na verdade, ele diz que a igreja tem todos os dons: cura, profecias, milagres, sinais. Só que é uma carta que tu vê Paulo, ele não está falando de uma forma mais acadêmica, uma forma mais elaborada, levantando teses. Não. É um pastor sendo mais incisivo, falando para eles se separarem e ser santo. Nós chegamos ali em 1 Coríntios capítulo 13, quando a gente lê até de uma forma mais poética. Só que Paulo não está sendo poético ali. Ele está sendo incisivo. Vocês não estão entendendo o Evangelho de Cristo. Vocês são uma igreja que tem todos os dons.
Mas o que adianta falar a língua dos homens? O que adianta falar a língua dos anjos, falar línguas estranhas? Ele fala em Coríntios que nós somos uma igreja cheia de dons e tem uma moralidade que nem o mundo tem. Ele pesa ali em Coríntios. Paulo ali é um pastor já mais incisivo, falando em santidade de Coríntios, diferente de Paulo em Romanos. Ainda que fale a língua dos anjos, ainda que eu pegue todos os meus bens, distribua aos pobres, se não tiver amor, parem, vocês estão querendo exaltar os seus dons. Quem fala mais línguas, quem pratica mais cura, quem está se achando mais milagroso diante da igreja? Foi uma igreja que complicou a vida de Paulo. Eles ficavam em umas competições entre eles. Tu vê que é uma igreja onde tinha tudo. Às vezes é no meio dessa igreja mais pragmática, de mais cheia de fogo, que existia mais imoralidade naquele meio. E existia fogo estranho, era isso que Paulo estava falando. Paulo, quando está falando em Coríntios aqui, não é como se tivesse um homem deitado numa rede, advogando, levantando uma tese, assim como ele fez em Romanos. Ele está sendo incisivo, um pastor, pegando as cartas, o evangelho, aquilo que Cristo falando e dando como um chicote naquelas ovelhas. Diferente de Paulo quando está em Gálatas. Paulo em Gálatas, ele não está exortando a igreja em si. Ele entende que a igreja são umas pessoas indefesas ainda, e se enfiou no meio delas falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Ele implanta a igreja em Gálatas, está feliz e pergunta como o que está acontecendo em Gálatas. Ele começa a ver os caras querendo voltar à circuncisão, as velhas práticas, velhos dogmas. Chegam outras pessoas e perguntam: que legal, vocês se converteram, o evangelho de Paulo, sim, nos converteram. Tá, mas aí Gálatas ali, a carta é aos gentios também, já não são nem aos judeus. E ele pergunta: mas vocês já são circuncidados? Aí o pessoal: não. Paulo diz que basta nós crermos no nosso Senhor Jesus, pela fé, mediante nele, negar nossa fé. Não, mas Paulo está meio errado, não é assim. Ele já é escandalizado em Jerusalém, estão querendo prender ele. Não, tu se converteu a Cristo Jesus, mas e cadê o teu kippá? Cadê o talite? Cadê os ritos da sinagoga? Você tem que se circuncidar. Imagina no meio de um culto. A circuncidação era feita em 8 dias, um bebê. Homens de 30 anos se circuncidando. E Paulo, quando vê ele ali, fica: meu Deus, o que estão fazendo com a igreja? Esses falsos mestres, e ele começa a falar, ser incisivo: todo aquele que prega o evangelho, que não prega o evangelho de Cristo, seja eu, se estiver falando qualquer evangelho que não seja de Cristo, maldito seja. Não deem ouvido. Essa é a carta de Gálatas, de Paulo ali em Gálatas. É diferente de Romanos, um cara mais acadêmico, de um pastor que está repreendendo as ovelhas em Coríntios. Agora ele está alertando as ovelhas dos falsos profetas, em Gálatas.
E aí chegamos Paulo em Filipenses. E aí tu vê um outro homem, um outro tipo de conversa. Que ele recebe a visita de Timóteo na prisão. E ele pergunta: e como é que está lá em Filipe? Como é que está a nossa igreja lá, Timóteo? Diferente das outras cartas que nós falamos aqui, ele não é um cara mais burocrático, didático e Romanos. Não é um cara repreendendo ali a igreja ali que nem é em Coríntios. Não é um apologeta batendo, instruindo e acabando com os ensinos dos falsos profetas. Aqui em Filipenses, ele começa escrevendo uma carta como se... Sabe quando tu fala com teu amigo ou tua amiga no WhatsApp? Uma coisa mais informal. Uma coisa assim mais... Vamos conversar, aquela conversinha que o cara tem lá no final do jogo com teu amigo. Ou quando tu encontra na rua ali, quando tá tomando chimarrão. Aquela conversa mais informal. Sem roteiro nenhum, sem preocupação em explicar alguma doutrina da fé. Simplesmente dando conselhos. E é nessa carta de Filipenses que um homem preso começa a dar conselho para os outros. Não tenham medo da dor. Um homem que está preso no calabouço, numa masmorra, aonde cairia dejetos, fezes humanos. Ele começa a ditar aquela carta. O que quando tu está na tua pior situação, tu começa a sair e fluir de ti? Paulo estava há pouco tempo de ter a espada ao seu pescoço, preso, uma das últimas vezes, sofrendo, e começa a sair essa carta, uma coisa mais bela, uma conversa entre amigos. O que sai de ti quando tu está na angústia? Murmuração, questionamento de Deus, que flui do teu interior no momento de desespero. Se nós pudéssemos resumir a carta de Filipenses, o que flui de Paulo em Filipenses é: não tenho medo da dor. Timóteo, ele começa a trazer esses lamentos dos irmãos de Filipenses para Paulo. E o primeiro lamento, que é o que a gente consegue identificar na carta que Paulo começa a responder, é que eles estavam lamentando que Paulo estava preso. Eles estavam tristes por Paulo preso. Eles estavam desanimados porque um líder, referência deles, que implantou a igreja, pregou o evangelho para eles, estava preso, sofrendo numa masmorra, um calabouço. E Paulo, ele responde: meus irmãos, não tenham dó de mim, não tenham medo. Está tudo certo, é mais ou menos assim. Está tudo certo, é que Paulo está falando em Filipenses, está tudo certo, eu estou preso. Isso é bom para o evangelho.
Porque eu estou preso aqui, soldados romanos estão se convertendo a Cristo. Ele falando, mas eu não tenho pena do que eu estou passando, pela dor, sofrimento que eu estou. Não tenho medo disso. Isso é bom para o Evangelho, isso é bom. Expande o reino. As pessoas na prisão aqui estão ouvindo de Cristo, se convertendo a Cristo. Que fluía de Paulo. Ele não estava reclamando, irmãos, está difícil, está doendo, realmente eu não quero mais. Não, o que foi isso é para a glória de Deus, meus irmãos, essa dor que eu estou passando. Isso tem expandido o Evangelho. Soldados têm se convertido, pessoas presas têm se convertido, pessoas que eu não teria acesso, soldados, oficiais se convertendo ao Evangelho. É assim que Paulo começa Filipenses. Ele fala: o Evangelho não está preso comigo, o Evangelho está solto como um cavalo jogado ao vento, como um pássaro que voa. O Evangelho está fluindo na prisão, está fluindo o Evangelho. Na dor, Paulo evangelizava. O que flui em ti, na tua aflição? Basicamente isso, ele falando: eu posso estar preso, mas o Evangelho está livre e libertando as pessoas do cativo. E o segundo lamento dos irmãos de Filipenses a Paulo é que eles estavam, se Paulo, referência no Evangelho, está preso, sofrendo, imagina quando for para nós. Coitado de nós. Imagina o que vai sobrar se o nosso líder está passando por isso. Imagina nós. Eles pensando: e o sonho acabou, esse movimento do Evangelho, o caminho, que a igreja era chamada no início de o caminho. O medo do sofrimento estava paralisando Filipenses. E é isso que Paulo está falando. E ele resume: para nós não termos medo. Não tenho medo em vocês, esse sofrimento de medo, que habite em vocês, ou qualquer outro tipo de sentimento ele está falando. O mesmo que houve em Cristo Jesus. Aí ele começa a responder eles em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que tivesse que apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente até morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou
ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é a resposta de Paulo em meio à dor. Tenham a mesma atitude que Jesus teve. Basicamente, versículo em versículo, que Paulo está falando aqui, o qual, embora sendo Deus, não teve por usurpação, não quis usar isso, esvaziou-se. Isso que ele está falando leva a uma cena atemporal que Paulo estava falando. Muito antes da criação do mundo, muito antes do haja luz, Deus já tinha decretado haja cruz. Pois a palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha sacrificado o filho dele. Imagina, Paulo está falando isso daqui, quando, embora sendo Deus, Jesus Deus. Imagina a Santíssima Trindade, Deus elaborando o plano e bota aqui, ó, como ele deveria ser, como deveria vir. Deus, o seu infinito poder, Ele não usou o seu crachá e dizer, não, eu sou Deus, não vou fazer isso aí. Muita humilhação para mim. Não usou essa carta. É como se Deus chegasse com ele, incluindo no Uno, jogou mais 4, Jesus largou, não, reverte, vai para ti, eu não vou. Não, ele pegou e acatou a ordem do Pai. Embora sendo Deus, Jesus, Deus, esvaziou-se, tomando forma de servo, obediente à morte. Ele começou a descer do trono. Ele começou a descer e esvaziar-se aos poucos. Isaías já falava, desprezado, rejeitado pelos homens. Ele foi conhecido como homem de dores. Esse foi Jesus, conhecido como homem de dores. Ele acatou o plano do Pai voluntariamente. Ele não foi surpreendido pela cruz. Ele aceitou muito antes do tempo existir. Sabe esse tempo, relógio que fica nos massacrando? Nós temos que construir, nós temos que ir, não temos mais tempo a perder, nós temos que fazer, avançar. Nós temos que dar uma boa condição para os nossos filhos, temos que expandir o reino. Esse tempo que a gente conhece, relógio, foi corrompido pelo pecado. Esse tempo nos massacra. Então esse plano, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, no Cronos, pois Deus é o Pai da eternidade,
ele saberia que aquele tempo de cruz ia chegar. Só que antes de chegar no tempo de cruz, nós temos que entender o que Jesus se esvaziou. Quando fala que a voz dele é como o som de muitas águas do mar. Esse som, quando a gente vai nas praias, ouve aquele mar ensurdecedor. Isso é uma fração pequenininha da glória de Jesus, que ele teve que se esvaziar. Junta todos os leões do mundo, rugindo ao mesmo tempo. Uma vez eu fui num zoológico aqui perto, e o leão rugiu, eu senti esse som das caixas que não é nada perto do rugido do leão. E o leão ali era um leão magrinho, fraquinho. Imagina, aquele leão representa uma fraçãozinha da glória de Jesus, rugindo, sua força como leão da tribo de Judá. Ele estava se esvaziando disso, da grandeza dele. Isso é um pequeno empréstimo, essa glória, quando a gente deslumbra pelas paisagens e a gente consegue contemplar a glória de Deus Pai ao nascer do sol. Isso é uma pequena fração da luz que ele irradiava no seu trono. Isso, ele teve que se esvaziar. Ele teve que abrir mão disso. Pegamos todos os perfumes de flores mais belas, que a gente pode sentir a fragrância. Ele teve que se esvaziar do seu belo perfume santíssimo no seu templo. Ele teve que abrir mão disso. E só apenas fragmentos, pois a palavra de Deus diz que a natureza clama, geme a presença de Deus. Obrigado. E ele sai do mais alto lugar e vem para um degrau lá no terreno. Ele se faz carne. Aleluia. Ele entra no nosso tempo. Chique, tá? Só que ele se esvaziou e entra num corpo frágil. Bebê da manjedoura. Deus Jesus. Imagina a humilhação de um Deus imponente. Deus ali como um bebê. Deus precisou ser amamentado. Deus precisou que trocasse suas fraldas. Deus precisou aprender a caminhar. Ele precisou ser cuidado do frio para não ficar doente. Imagina um Deus impotente, imponente. Ele teve que se esvaziar do seu poder, habitar nesse corpo frágil.
Nós já estamos no mês 7 agora, vai ter Natal, e aí pai, o pessoal monta presente. Agora quando tu vê que dali tu vai ter um... Lembra que Jesus, aquilo ali é uma humilhação para ele. Ele habitar naquele corpo. Ele precisar ser cuidado, carregado no colo. Ele vindo como um homem, ele poderia vir como um outro ser. Ele é Deus, ele tinha poder para isso. Ele poderia já vir já adulto. Ele poderia vir como um sacerdote, já um rabino. Ele poderia vir como um soldado, pois ele é um general. Ele poderia vir como um imperador, como um César da época. Ele tinha poder para isso. E ele vem de Nazareno. Que bom pode vir de Nazareno, se o pessoal falar. É isso que Paulo está falando, ele veio como um homem. Mas não como um homem, como um servo. Ele poderia vir na mais alta patela naquele momento. Se nós pensarmos demais nisso, a gente pode até perder o juízo. Mas se nós ignorar essa parte, a gente perde a alma em Cristo Jesus. A gente perde o peso de realmente o que ele teve que se esvaziar e por onde ele teve que vir. Numa manjedoura, no meio dos campinhos. Ele podia ter vindo de uma linhagem mais real. Ele veio como um servo. Esse é o tipo de homem que o Filho de Deus escolheu ser. Paulo continua falando, e não um servo obediente. Ele podia ser um servo rebelde, um servo que escapa, que foge, que tenta dar seus jeitos, mas não. Ele veio como um servo. E ele põe o obediente. Porque há servos e servos, há escravos e escravos. Mas não, ele veio como um escravo, um servo obediente. Até onde? Sem limite. Até onde o Pai o mandasse. E aonde o Pai mandou? A cruz. E ele vai diminuindo mais o degrau. Tudo estava na mesa. Sua integridade física, sua honra, o bom nome da sua família. A mãe dele estava ali sentindo agonia por ele. A espada ou a lança o perfura ao seu coração. Nada disso tirou ele do propósito. Ele podia morrer de qualquer outra forma, como Daniel, um homem já mais velho, como muitos aqui querem, velho, velhinho, cheio de netos na casa, uma morte mais tranquila. Não, ele teve morte, e a pior morte, morte de cruz. A morte mais vexatória da época, mais escandalosa,
mais horrenda, dada aos piores daquela época. A morte mais vergonhosa do mundo antigo. Ele decidiu cumprir o plano do Pai. Morte reservada somente para escravos criminosos, os mais insolentes, aqueles que causavam repulso a qualquer um. Ele teve seu corpo flagelado. E ao contrário do que muitos põem lá a imagem de Jesus com um véu, uma veste, não. Ele estava nu, exposto. A vergonha estava ali. Jesus sendo homem e 100% Deus. Imagina o poder dele tentando conter para não acabar com aquele corpo podre. E ele foi contado entre os transgressores. A Bíblia fala que passa e fala, 1, 2, 3 na cruz, 3 transgressores. Ele foi contado entre eles. Cada vez que Jesus se esvaziou em todo esse momento, até morte de cruz, ele não foi empurrado pela cruz, ele foi de livre e bom grado e obediência, como ovelha muda ao matador. Isso é ele se esvaziar, tu imaginou tudo que ele era. E ele decidiu obedecer. Só que aí ele começa a ser exaltado. Depois que tudo isso vem acontecer, ele começa a ser exaltado. O Filho Eterno existia antes, na forma de Deus, que estava sentado no trono de glória, desde antes da fundação do mundo. Ele abriu mão de tudo isso. Ele não foi forçado, não foi coagido, não foi enganado, ele escolheu. Esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a posição de escravo, servo, foi humilhado, desprezado, tomou sobre si, foi conhecido como homem de dores, contado entre os transgressores. O Criador se tornou uma criatura. O Deus infinito ficou num corpo limitado. O Deus que sustentava todas as coisas pelo poder da sua palavra precisou aprender a andar, aprender a falar. Não parou aí, ele humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. A cruz não era apenas uma morte dolorosa. Igreja, você tem ciência disso? Morreu nu, exposto e abandonado. Carregou sobre si um peso do meu, do teu irmão, do teu irmãozinho do lado.
os pecados de todos nós. Ele escolheu descer do seu alto sublime trono, enquanto ele podia ter escolhido ter ficado. Ele escolheu servir, enquanto ele podia ser servido. Ele morreu, quando podia ter chamado a legiões de anjos para batalhar por ele. E por isso Deus o elevou a um lugar mais alto de honra. É isso que Paulo está falando. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. O que desceu até o fundo foi elevado até o mais alto. Esse é Jesus. O que foi humilhado, ele foi exaltado. E agora todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, debaixo da terra. É isso que Paulo está falando para Filipenses. É esse conselho. Toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o padrão do reino que Paulo está falando para Filipenses. Não há exaltação sem humilhação antes. Não há fruto sem raiz. Não há caráter sem transformação de Cristo na tua vida. É isso que Paulo está falando. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, é isso que Paulo está falando. É exatamente isso que eu acabei de citar tudo aqui. Eu ressignifiquei exatamente esses versículos. O maior exemplo não está no caráter, não está num livro de autoajuda, nem num sermão motivacional. Está na cruz, é isso que Paulo está falando. O maior exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, está na cruz de Cristo Jesus. E esta cruz, aonde o Filho escolheu passar. E curiosamente, se nós pegarmos Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que é o que nós lemos, e Filipenses capítulo 13, de 5 a 11, claro que os números e a epígrafe é coisa mais nova, recente, porque as cartas não tinham as numerações antes, isso aqui foi agora. Mas deu a coincidência do pessoal pegar esses dois pontos centrais de Filipenses, de 5 a 11. De 5 a 11 é onde Paulo fala de Jesus escolhendo se esvaziar, se humilhar, ser obediente, morte de cruz, e depois ele começa a ser exaltado ao Senhor. Paulo deu todo esse exemplo no capítulo 2. Paulo começa a dar o exemplo no capítulo 3 agora. Se não bastasse o exemplo de Jesus, agora olhem para mim. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Fui circuncidado aos 8 anos de dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, exatamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo está falando. Versículo 7. Pensava que todas essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificante por causa de Cristo. E aí ele começa assim: todas as outras coisas são insignificantes comparadas
ao ganho inestimado de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas, considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou. Quero sofrer com Ele e participar da sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Amém. Paulo começa falando: fui circuncidado aos 8 dias da tribo de Benjamim. Ele começa, se houvesse um currículo espiritual dele, seria esse aqui: um homem impecável, zeloso, impiedoso. Ele realmente estava fazendo porque ele cria que aquilo ali era idôneo, e que a igreja evangélica era uma heresia, era uma afronta. Só que então algo aconteceu em caminho de Damasco, e tudo mudou na vida de Paulo. O perseguidor virou pregador. O que matava, causava dor na vida de crentes, foi o que fazia e trazia cura para os crentes. Paulo não melhorou. Paulo, ele morreu a velha carne, ele morreu o velho homem. Foi necessário nascer. E agora, dentro de uma prisão, Paulo, no fundo de uma masmorra, com dejetos de pés humana, ele está instigando não a dor, mas, irmãos, não tenham dor no sofrimento, tenham ânimo, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, sejam servos dos outros, sofram com Ele na cruz. Qual é o segredo de Paulo? Não é a resiliência, não é a força de vontade, não é a técnica do autoconhecimento. É aqui no versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimado de conhecer a Cristo, ao meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, que nem esterco. Ele estava com esterco nos pés dele, por isso que ele fala isso. Não considero nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Enquanto a gente encontra um vale, mais que tudo, mas perder Cristo não vale a pena. Quando tu só tem a Cristo e perdeu tudo, tu tem tudo. É isso que Paulo está falando. Glória a Deus. Meu corpo perdeu a minha liberdade, mas a minha alma está livre. Isso é o Evangelho. Eu estou com dor, mas não tenho dó de mim. Essa dor está trazendo cura a pessoas, está trazendo revelações, Evangelho. Eu estou preso na masmorra, mas o Evangelho está libertando pessoas.
Cristo não se humilhou, desceu, se esvaziou, para que nenhum de nós pudesse sofrer. Cristo desceu, se humilhou, para que nós não tivéssemos medo de sofrer, pois Ele venceu e nós somos mais do que vencedores. Nós vamos herdar um prêmio ao qual nós não merecemos. E se nós cremos, nós formos filhos dele, seremos co-herdeiros, teremos partes da aliança com ele. Qualquer coisa que tu receba aqui nessa terra é como migalhas de pão que cai na mesa e os cachorros comem. Quem lembra dessa passagem? É migalhas. Qualquer coisa que tu receba, se eu receber uma cura, isso é uma migalha que cai da mesa do céu para mim. Mas vai chegar um tempo que eu não vou estar mais embaixo da mesa pegando migalha. Seremos co-herdeiros, estaremos sentados na mesa junto com o cordeiro, sentados lado a lado. Não porque nós não merecemos, não pela obra da nossa carne, não pela obra da nossa justiça, não pela obra que a gente pratica aqui, não, mas pela obediência a Deus. Se o Evangelho terminasse somente na cruz, não seria o Evangelho, seria uma tragédia. Por isso Deus exaltou ele soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Porque o nome de Jesus, ele vai dobrar joelhos até aqueles que não creem nele. Chegará um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É isso que Paulo está falando aqui em Filipenses. Quero conhecer isso, não apenas a glória, não apenas a ressurreição, mas participar do sofrimento da cruz de Jesus, tornando-me conforme ele na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está pedindo para ele parar de sofrer por masoquismo, porque ele gosta de sofrer, não. Ele está dizendo que o caminho para conhecer a Cristo de verdade passa pela mesma estrada que Cristo Jesus passou. Não há atalhos, pois o caminho é estreito, doloroso. A porta é estreita. E se nós tivermos que alargar o caminho e a porta, nós não estamos pregando o Evangelho. Não há desconto nenhum, não há versão da cruz reduzida, não. Ele diz: pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, igreja, e siga-me. Seguir os passos de Jesus nos leva à cruz, a dor, sofrimento, humilhação. Paulo ainda fala, concluindo essas declarações mais belas: não que já tenha alcançado tudo isso, mas prossigo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, para o final da corrida. Paulo está dizendo que não chegou ainda, mas ele não parou, ele seguiu avançando. Isso é o Evangelho sendo vivido. Não é perfeição, é perseverança, resiliência,
É seguir em frente mesmo em meio à dor. É não ter medo de dor. Não a ausência da dor, mas a decisão de continuar apesar de estar doendo a nossa alma. Apesar de nós orarmos e não ouvir resposta, é de avançar seguindo com Ele. Cristo, Ele não se esvaziou para nos poupar de qualquer coisa assim. Mas qual o resultado dessa geração que usa metiolate para não arder, que toma remédio porque não consegue suportar dor de cabeça? É quando essa geração encontra essa dor. E um dia todo mundo, infelizmente, até os nossos filhos, nós temos que ensinar eles a suportar a dor em Cristo Jesus. Ela vai ser real. Quando eles não suportam essa dor, as pessoas surtam. Crise de ansiedade. Crise existencial. Crise de identidade. Crise de paternidade, uma quebra de caráter, porque não foi preparado para isso, para pegar a sua cruz. Filipenses é essa carta que Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Vocês não vão ficar livres da dor, não, vocês vão suportar a dor também. Não tenham medo, suportem a dor. Vejam tudo para a glória de honra do Senhor Jesus. Tenham a mesma persistência de Cristo Jesus. Assim como o Cristo Jesus sofreu, assim como eu estou sofrendo, assim como eu acho significante as outras coisas. Essa é a carta de Filipenses. Só que quando a gente está preso no vale, no deserto, quando está sofrendo essa dor, o que flui de nós se nós escrever uma carta quando nós estiver passando por uma tribulação? Como é que seria a nossa carta? Como é que seria o nosso conselho? Seria que nem Paulo? Tem medo da dor ou aprendemos que a dor de Cristo doeu muito mais de qualquer dor que nós podemos sofrer. Lembra? Não habite em vocês esse sentimento, que habite em vocês esse sentimento em Cristo, que desceu voluntariamente e não fugiu da cruz. É isso que Paulo está falando. Que não usou o privilégio divinos do poder dele para escapar da morte de cruz. Ou você já entendeu que ou é Cristo ou o resto é tudo tristeza? O resto não é nada. É isso que Paulo está dando conselho. Que a nossa geração não venha criar ídolos para si. Ídolos em formas de filho, esposa, mulher, homem, pastores, líderes. Nós não viemos criar ídolos dentro de igreja ou fora de igreja.
mas que a nossa referência deve ser Cristo. Sede meus imitadores, Paulo fala, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que aprender com esses homens e mulheres de fé a como suportar a dor. É como ter alegria mesmo em meio ao choro. É como incentivar o irmão às boas práticas das obras, mesmo enquanto está doendo em nossa alma. Voltem para Cristo, voltem para o verdadeiro Evangelho. Não ao falso Evangelho que te diz que vai blindar da cruz. Pois o Evangelho que eu conheço do nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que não são palavras de nem apóstolo nem discípulo, é dele. Há um caminho que nós temos que tomar, a nossa cruz, e negarmos a nossa carne. Então, os Filipenses foi escrito numa prisão, uma carta para dizer em sentido: não tenho medo. É por isso que você não precisa ter medo. Prossiga, mesmo que Deus exaltou o Filho que desceu e que Paulo espera ser ressuscitado, nós também, isso é para nós a mesma aplicação. Todo aquele que nele crê, um dia irá ressuscitar dentre os mortos. E esse tempo que nos massacra aqui nessa terra, um dia vai acabar. E o tempo dele vai ser conhecer ele e ser conhecido plenamente na eternidade. E ele diz, prossegue: esquecendo-me do passado, olhe para o que está adiante, prossigo para o final da corrida. Não importa para o que ficou para trás, o fracasso, a queda, essas fases que você prefere esquecer. Deus transforma o nosso caráter independente do seu passado. Depende do seu Filho que desceu até o fim da cruz, ao qual nós exaltamos aqui, que é o Rei Jesus Cristo. Deus não está procurando homens e mulheres impressionantes, fortes em si mesmo. Não, Ele está procurando homens e mulheres fracos, flagelados, que não conseguem mais suportar um dia sem Ele. É por isso que nos reunimos aqui. É por isso que tu vê aqui pessoas impuras, pecadoras, indignas, transgressores que estão sentados. Eu vejo transgressores na minha frente. Vocês estão me vendo como transgressor. Pecadores e pecadoras. Está procurando homens e mulheres para formar um novo ser em Cristo Jesus, que cavará um fundo para construir a casa na rocha, que aprenderão a depender de Cristo. Que o teu maior triunfo de vida seja acordar todo dia e dizer: Senhor, estou respirando, então obrigado pela tua misericórdia ter se renovado nessa manhã. Que ficar com o espírito em pé, mesmo quando a alma está desmoronada e o coração partido. Que conhece a Cristo não porque ouviram sobre Ele, mas porque Ele passou por dentro de vocês, da alma de vocês, e deixou uma marca, ao qual vocês não conseguem ficar longe mais dele, de Cristo Jesus. Ao qual você sente falta quando não lê mais as suas palavras, quando não entra e não ora mais para Ele, quando não canta louvores a Ele.
ao qual quem alcançou a graça não sabe mais viver fora dela. Esse é quem Cristo procura. Essa é a igreja que Cristo procura para expandir o reino dela. Uma igreja que não tem medo de dor e que vai para a batalha como um soldado mesmo ferido. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter se revelado aqui no nosso meio, Senhor. Entendemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Senhor. Entendemos, Senhor, aquilo, Senhor, que nos separava, Senhor, o véu se rasgou e nos deu acesso, Senhor, ao Santo dos Santos, Senhor. Te entregamos, Senhor, mais esse culto, Senhor, abençoa as criancinhas na escolinha, Senhor. A cada irmão que está aqui, Senhor. Seu caminho de volta para casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Igreja, não saia sem cumprimentar, sem falar com seus irmãos. Pergunte. Quando tu cumprimentar, pergunte o nome, pergunte, irmão ou irmã, que tu quer que eu ore pela tua vida ou pela tua família? Saia daqui levando como tema de casa a oração de algum irmão ou irmã daqui, para orar pela pessoa. A pessoa vai te dizer, por uma doença, uma enfermidade, uma dor, pelo trabalho, pela família, pela cunha familiar. E tu chega e comece a orar pela vida do teu irmão. Amém? Deus abençoe vocês e até mais.